Série Evolução da Vida, 17 semanas. Repara aqui o útero, a saída do útero para cá, o colo. O neném está cefálico. A nuca do neném aqui, queixo, a coxa, a nádega, a orelha do neném para cá. E aí, como está passando? Então, semana passada eu senti umas cólicas, não sei se é por conta do que o bebê está crescendo, o útero está expandindo. Sim, sim. Percebi que que meu seio também escureceu mais, a areola aumentou o tamanho também. No mais, está tudo bem. Sem problemas. Vamos ver o tamanho do neném aqui, da moleira até a poupança. É o movimento cabeça nada, né? Da nádega até a moleira, 12 centímetros e meio, só da moleira até a poupança, sem contar as pernas. Uma coisa que está chamando a atenção, repara, esse cura é o líquido amniótico, certo? Deixa eu dar um zoom aqui maior. Dentro do líquido a gente vê uma celularidade maior, uns pontinhos brancos dentro do líquido amniótico. Aqui ó, esses pontinhos brancos, estão num zoom maior. Não está totalmente preto, não tem uns pontinhos brancos no meio. Na hora que eu mexer aqui, olha lá, você vê que fica mexendo. E ele vai se sedimentando, fica na parte mais embaixo. Assim. A gente chama de sludge. E esse sludge pode prejudicar por conta da respiração, como o bebê ele inspira? Pode. Existem alguns estudos correlacionando aí. Às vezes são as crianças que nascem eventualmente e desenvolvem pneumonia, uma infecção no pulmão. Eu acho que pode ser pela presença disso aí, né? Então o líquido entra por aqui e vai até os pulmões, né? Aqui está o nariz. Né? Será que tem ligação com o citomegalovírus? Não. Provavelmente não, né? E meu médico já está aqui respondendo, falando do líquido. Ah, é? É. O que ele está falando aí? Acho que é um caso isolado, mas, né, vamos ver aqui, vai ver alguma coisa. O coração dele batendo ali. Bem tranquilinho, né, o coração. A frequência cardíaca está em 134 batimentos por minuto. Fizemos volumétrica, o polo cefálico com a mãozinha aqui. Barriga para baixo, a gente vê um bracinho aqui, cotovelo aqui, ombro aqui, a cabeça aqui por trás, vendo a parte de trás da cabeça. Ficando ele um pouco mais de lado, um pouco mais fácil de ver. Tem várias maneiras de renderizar isso aqui, olha lá. Mãozinha na boca. A mãozinha perto do bolso, exatamente. Tem a lâmpada que a gente coloca um pouco para dar um pouco mais de destaque ali, ó. Orelha, o joelho aqui embaixo, né? O joelho está aqui embaixo, o cotovelo aqui. A placenta continua interior. Interior. Sim, interior. E ela se move. Ela vai subindo lentamente, né? E ela pode ficar posterior. Geralmente não. Anterior continua anterior. Ela pode mover em direção aqui ao colo. É super importante a gente ver também esse colo do útero. Repara que o útero vem assim, o colo do útero tá aqui, ó. Ela pra lá. Aqui já tá a cabeça dele, tá aqui. Essa aqui é a bexiga. Bexiga da mamãe aqui. Aqui tá o orifício interno do colo aqui, o orifício externo do colo tá pra cá. Esse comprimento aqui tem que ter pelo menos 2,5 cm. Quem tem história de perder neném ou fazer neném nascer entre 18 e 22 semanas, 24 semanas, aquela prematuridade extrema, quem já perdeu o neném dessa forma, é obrigatório fazer esse exame aqui, de esta distância aqui, ó, o tamanho do colo. Não só quem perdeu, né, doutor? Às vezes é importante fazer de rotina uma gestação de baixo risco, mesmo de 20 a 24 semanas. Isso, e numa gestação de alto risco, fazer por volta das 16 às 18 semanas, depois repetir, né? Exatamente. Quando já tem história, ele faz um pouco antes, né? 16, e aí ele faz e tem como fazer uma cerclagem, tem como dar ponto aqui e costurar aqui, dar uma amarrada aqui na boca do útero. Então é super importante. E se não fizer isso aí, o neném nasce mesmo, como é muito novo, muito pequeno, ele não sobrevive, né? É o problema da prematuridade extrema, de neném muito novo. Esse neném hoje já está pesando 243 gramas. Puxa vida, está grandíssimo neném, 17 semanas. Tudo bem que mamãe é grande também, mas ele também está bem puxadinho para cima.
Não tem problema nascer com 4,5 kg. Ah, você nasceu? Não, eu nasci com 4,230. 4,230? Não, 4,200. Meu irmão 4,230. Ixi, mãe. Tadinha não, mãe. Tadinha nada, somos todas fortes. Ah, é? É, todo mundo é capaz, não é, doutor? Verdade, sem dúvida. E vai nascer de parto normal. Muito bem. A Fran falou assim, ó, mamãe corajosa, morro de medo de ganhar normal. É minha segunda gestação, estou de 27 semanas, ganhei normal o primeiro filho. Sofri muito, ela falou, sofreu um pouco. Então precisa buscar uma rede de apoio para trabalhar o porquê desse sofrimento, né? Se foi uma violência obstétrica, por falta de informação. Quando a gente tem informação, que o parto ele não tem que ser visto como um bicho de 7 cabeças. Ele tem que ser prazeroso do mesmo jeito que foi para fazer. O parto também tem que ser prazeroso, né? Independente do nascimento, o parto tem que ser respeitoso também. Entendi. Como é que a gente faz para encontrar essa rede de apoio? Tem alguma coisa pela internet aí para a gente conseguir falar, será? Bom, nas minhas redes sociais eu sempre estou falando, né? Sobre, né, quem quiser me seguir, pode seguir no Doula Mônica Souza. Doula Mônica Souza. E, né, independente se a pessoa está no SUS ou no particular, é sempre bom buscar informações. Certo. Se tiver a oportunidade de ter uma doula, melhor ainda. Agora, se não ter, buscar mesmo se informar, fazer um plano de parto. Para o parto mesmo, né, esse plano de parto é um documento onde ela vai falar como que ela gostaria que fosse o parto dela, o que ela não gostaria. Porque a mulher, ela tem direito de escolha, ela é protagonista do parto dela. Né? Olha aí, verdade. Então, para você aí, para buscar mais informações, Doula Mônica Souza, isso. Doula Mônica Souza. Muito bom, pessoal. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever no nosso canal. Semanalmente nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre esse universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado, até a próxima transmissão.